Olá, boa tarde, ótima semana para você que está nos assistindo. Tá começando mais um NT Sul aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. E na edição de hoje, eu vou receber aqui no estúdio a repórter Lena Caetano. E a Lena vai trazer resposta para algumas perguntas no quadro Responde Aí e falar do pagamento do piso da enfermagem. E você vai ver também, a população brasileira está vivendo mais e com mais qualidade de vida. Eles estão longe de ser os vovozinhos corcundos. Uma matéria especial vai apresentar os novos 60+. No quadro Dor Aqui, Dor Ali, o fisioterapeuta William Rosa fala de um problema comum, a ocorrência de cãibras. Aí o senhor, a senhora que está me assistindo aí a casa vai dizer, legal, William, cãibra. Mas e eu? Não faço nada o dia todo. Tô aposentado, tô aqui sentado, te assistindo na TV e tenho câimbras às vezes. Por quê? Estamos em outubro, um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. E toda informação sobre o cuidado, sobre prevenção é importante. A obesidade ela aumenta até 5 vezes, 500%, o risco de se ter um câncer de mama em uma paciente que não iria desenvolver esse tumor pela parte genética. E você que está em casa é convidado a participar com a gente aqui. Nós estamos à espera da tua mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Você também pode interagir por meio das nossas lives. Está na tela já, hein? facebook.com/TV Cachoeira. Dá para participar também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul deste 9 de outubro já está no ar. E segunda-feira é dia de começar o NT Sul com a participação da nossa audiência. Com vocês o quadro Responde Aí. E quem traz respostas para a nossa audiência é Lena Caetano. Tudo bem, Lena? Oi, Daniel. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito bom. Olha, queremos aqui renovar o nosso convite, né, Helena, aos telespectadores. Às vezes o pessoal tem dúvidas sobre serviços públicos, sobre coisas que acontecem no dia a dia. E nós estamos aqui a postos para atualizar estas questões, para buscar informações, buscar respostas. Está na telinha aí o número do WhatsApp, 51997697129. Você pode mandar aí uma foto, um vídeo, um áudio, né? Ao longo de toda a semana e toda segunda-feira, então, um repórter aqui para trazer estas respostas. Hoje, coube a Lena esta tarefa. Temos muitas respostas interessantíssimas para quem nos acompanha. Isso aí. E como a gente já destacou, né, Lena, a questão principal hoje é o piso da enfermagem. A gente vai falar já já. Mas bora para a tela, vamos começar aqui com uma outra questão, que é a participação da Ieda da Silva. A Ieda está perguntando o seguinte: gostaria de saber se o Exército não poderia fazer essas pontes do interior para ajudar essas pessoas. Acredito que ela se refira a as pontes do interior aqui de Cachoeira do Sul. Muitas pontes caíram, infelizmente, em virtude das chuvas, né, Lena? Exato. E aí? Daniel, essa demanda veio a partir da reportagem do Bernardo na última semana, falando sobre as pontes da Porteira 7 e inúmeras pontes do interior de Cachoeira do Sul, que em função das chuvas, enchente e tudo mais, estão assim, ó, em situação muito precária ou então intransitáveis. Seguinte, a gente foi até o comando do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, o Tenente Coronel Leal, e ele gentilmente nos atendeu, respondendo essa dúvida: por que o Exército pode ou não participar desse tipo de iniciativa. É o seguinte: o Exército tem realmente equipamento, tem mão de obra para esse tipo de empreitada, só que em condições e situações extremamente emergenciais. Isso porque é uma unidade militar, né? E cabe à Prefeitura, à Administração Municipal, cumprir com isso, né? De prestar esse tipo de serviço à comunidade. O comandante mencionou que a unidade militar local integra, inclusive, o grupamento de engenharia do Sul, Daniel, que está atuando hoje lá em Lajeado, naquela região do Vale do Taquari, onde a situação de emergencialidade é extrema e realmente é necessário a atuação dos militares lá. Eles estão atuando junto a militares de outras unidades e é um grupamento que agem nessas situações de emergencialidade. No caso de Cachoeira do Sul, é possível o Exército ajudar? É sim, desde que a Prefeitura envie ofício para a unidade militar
explicando, justificando realmente qual é a situação do município, por que o município não está conseguindo cumprir com aquela demanda, a emergencialidade, a necessidade extrema dessa demanda, e aí este pedido é enviado ao Comando Militar do Sul, que é quem dá a palavra final sobre se a unidade militar pode ou não realizar aquela obra. A unidade tem uma autonomia para intervenção no município de pequenos serviços, como, por exemplo, eventualmente acontece do município solicitar auxílio das unidades militares, né, Daniel, para remoção de árvores, para poda de árvores, em caso de tempestade, de temporais, enfim, onde o quartel se faz presente e aí o comando tem autonomia para isso. Mas no caso de construção de pontes, reconstrução de pontes, aí é uma situação diferenciada, né, em que precisa do ok do Comando Militar do Sul e da iniciativa do município em buscar esse auxílio por parte das unidades militares. Tá certo. Obrigado, Lena, já por essa resposta. E a gente aqui, mais uma vez, enfatiza, né, justamente essa necessidade que o poder público tem, né, Lena, de correr com isso, porque tem muitas comunidades com dificuldades por conta dessas pontes que foram levadas pelas cheias, por esse grande volume de chuva que a gente teve nas últimas semanas. Vamos voltar então aqui para a tela, vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta do Marco Antônio. O Marco Antônio está fazendo aqui a seguinte pergunta: a pessoa que faz certidão atestando o desejo de ser doador de órgãos pode desistir dessa intenção e cancelar o documento? Inclusive, na semana passada, né, Helena, a gente trouxe aqui uma reportagem especial da Thelma, demonstrando que nos cartórios do Rio Grande do Sul, a pessoa pode procurar o cartório e pode fazer esse registro, garantindo ali, né, o seu desejo, registrando o seu desejo de ser um doador de órgãos. Isso não tem nenhum custo nos cartórios do Rio Grande do Sul. Mas vai que a pessoa muda de ideia. E aí, o que a gente responde para o Marco? A resposta é sim, pode desistir sim, Daniel. A gente explica o seguinte, ó, para ser doador é necessário comunicar familiares. A família é quem tem assim a palavra final nessa questão, Daniel. Só que a oficialização dessa intenção em cartório faz com que a sua intenção seja formalizada no momento que você registra no cartório e esse registro, esse comunicado vai para a central de doações e no momento que ocorre, né, algum problema, no momento que a pessoa morre, a central, né, existe todo um sistema informatizado, a central fica sabendo e emite, né, para o hospital, enfim, o comunicado de que a pessoa tinha intenção de ser doadora e isso é apresentado à família, que muitas vezes não sabe dessa intenção. Então, é um argumento a mais esse documento, na verdade, para que a família saiba da intenção da pessoa de ser doadora, né? Mas se em algum momento você quiser formalizar essa intenção e por um motivo qualquer resolver desistir, é só ir no cartório e comunicar lá, solicitar a rescisão, que daí o seu documento é rescindido e a central também é comunicada da sua desistência. Bem tranquilo. Ok, então respondida aí a questão para o Marco, né, que fez essa pergunta. Vamos adiante aqui, tem mais perguntas da nossa audiência. A Silvana Cunha quer saber o seguinte: se tiver hepatite quando criança, pode ser doador de sangue ou de órgãos? Pergunta interessante, Daniel, com relação à saúde. A gente fez contato com o pessoal do HCB, lá do Banco de Sangue do Hemocentro, para ser doador de sangue, a pessoa pode doar desde que tenha tido hepatite antes dos 10 anos de idade. Isso é bem importante. Antes dos 10 anos de idade, sim, pode ser doador de sangue. Doação de órgãos. Pode ser doador de órgãos, sim, só que nessa condição de ter tido hepatite, independentemente da idade, só quem pode receber o órgão dessa pessoa é uma pessoa que já tenha tido hepatite também. Mas tudo isso vai no formulário, vai no prontuário, então se a pessoa teve hepatite, sim, pode se habilitar a ser doador, que daí o sistema vai acusar, né, em caso de necessidade, qual a condição de saúde daquela pessoa durante a vida. Perfeito. Muito obrigado a Silvana aqui por essa pergunta e destaco para você de casa mais uma vez. Quer participar com a gente aqui do Responde Aí? Então, ao longo da semana, né, Helena? O pessoal vai participando, mandando aí as notícias e tendo uma dúvida sobre um serviço público, algo que já tentou, não conseguiu, manda para a gente aí na interação, nesse número que está aparecendo na telinha. Segunda-feira, sempre um repórter por aqui. Bom, vamos, Helena, então agora para a questão, não diria mais importante, mas que diz respeito a um grande número de pessoas, especialmente aqui em Cachoeira do Sul. A pergunta da Giovana Mendes, que é a seguinte: qual a situação do pagamento do piso da enfermagem em Cachoeira do Sul? Que
podemos dizer para a categoria? Olha, Daniel, hoje pela manhã recebemos 3 mensagens, inclusive, sobre esse assunto afora que nós já tínhamos em mãos. Assim, ó, pessoal, foi aprovado na Câmara, né, a suplementação disso aí, a autorização para que o município receba essa verba do governo federal, dessa suplementação orçamentária de R$700 mil para complementar, então, o piso da enfermagem para os profissionais de Cachoeira do Sul. Foi aprovado pela Câmara, já tramita na Prefeitura e agora pela manhã a Prefeitura emitiu um e-mail atualizando essa situação, mencionando que, de parte da Prefeitura, a tramitação já foi agilizada sexta-feira. Hoje, segunda-feira, essa documentação em que autoriza a Prefeitura, inclusive, a fazer o repasse para o HCB, para que os profissionais de lá também recebam essa atualização, esse piso nacional. Hoje, segunda-feira, deve passar na jurídica para que o projeto, então, para que ocorra uma assinatura final e aí o repasse possa ser feito ao HCB. Profissionais do município já devem receber agora em outubro, destacando, Daniel, que essa suplementação ela é retroativa ao mês de maio, então devem receber retroativamente a maio, junho, julho, agosto e setembro, agora já na folha de outubro. Profissionais do HCB a gente questionou e a resposta do HCB foi sucinta. Assim que recebemos o repasse, a gente repassa para os profissionais. Então, destacando que as notícias são boas, a tramitação já está agilizada por parte da Prefeitura, hoje ainda deve sair esse ok final por parte da jurídica, o repasse deve ser feito porque a verba já está nos cofres do município e a partir de então, profissionais da Prefeitura, HCB e UPA estão dentro do piso nacional e não podem receber menos que isso, ou seja, enfermeiros R$ 4.750, técnicos em enfermagem R$ 3.325, auxiliar de enfermagem parteiras R$ 2.350. Boa notícia, né, Daniel? Você resolve uma situação porque tem muita gente aguardando no sufoco aí, né, precisando desse dinheiro e para que a situação realmente tenha um encerramento, né, porque Cachoeira do Sul estava devendo isso aos seus profissionais. É isso, aí está então a atualização sobre o piso da enfermagem em Cachoeira do Sul. Bom, esse foi o quadro Responde Aí. Lena Caetano trazendo respostas para a nossa audiência. Obrigado a você de casa que participou, que mandou aí o seu questionamento. Na próxima segunda-feira a gente traz mais respostas aqui em mais uma edição do quadro Responde Aí. Lena, obrigado pelas informações. Boa tarde, boa semana. Obrigada, Daniel, para todos nós. Especial e abençoada semana para todo mundo. A gente se vê. Valeu. Gente, a população brasileira está vivendo mais, está vivendo com mais qualidade de vida. E eles estão longe de ser aqueles vovozinhos corcundos. A equipe do Revista Novo Tempo fez uma reportagem especial apresentando quem são os novos 60+. A população brasileira está vivendo mais e com mais qualidade de vida. Nos últimos 10 anos, o número de idosos cresceu e hoje já são mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais vivendo no Brasil. Esse grupo de pessoas vai aumentar ainda mais, podendo alcançar cerca de 25% da população até o ano de 2040. Os avanços na tecnologia, saúde e melhores condições de vida estão gerando impactos positivos e mudanças nas características dos novos 60+. O perfil da população considerada idosa mudou nos últimos anos. Um exemplo disso é a mudança na sinalização de trânsito que indica vaga exclusiva para idosos. Sai aquela imagem do idoso que parece que está com dor na coluna e entra a imagem de um homem ereto, apenas com a indicação 60+ ao lado. Isso aconteceu porque antes a gente imaginava um idoso de bengalinha, cabelos brancos, e hoje essa impressão pode estar bem distante da realidade atual. As pessoas estão mais inseridas no ponto de vista tecnológico, digital, então você tem oportunidade de aprender continuamente ao longo do curso da sua vida que você não tinha anteriormente, porque o acesso era muito mais difícil. Então, se você vive numa situação em que você sofre menos desigualdade, as oportunidades para que você envelheça de uma forma mais saudável e participativa são bem maiores. De acordo com a ONU e as leis do Brasil, é considerada a pessoa idosa o cidadão com idade igual ou superior a 60 anos. Mas será que eles se sentem idosos com essa idade? Eu senti um menino. Quando eu peguei os 60 anos, eu senti um menino, um garotão, né?
Ainda bati uma bola ainda, junto com as garotadas ainda. Por incrível que pareça, eu não me sinto uma velha. Eu não me vejo velha. Apesar que eu não pinto o cabelo mais, né? Não gosto de pintar cabelo. Sinto ótimo de ter chegado à velhice. Tem muitas pessoas que não chegam, né? Chega aos 21, chega aos 30, já não tem mais, muitos partem para outro lugar. Eu não, me sinto bem, me sinto orgulhoso. A idade da pessoa dá na cabeça, a pessoa se sente velho. Eu não me sinto velha, eu sinto uma menina de 15 anos. Existem idosos que decidiram não parar de trabalhar mesmo depois de se aposentar, como é o caso do seu Isnal, que com 70 anos de idade ainda continua trabalhando. Eu continuo trabalhando primeiro porque eu gosto do que eu faço. Eu sou marceneiro, mas aqui é o caso de carpintaria, né? Mas eu gosto do que eu faço. Continuar até onde der, na realidade, né? Enquanto Deus está me dando força, me dando saúde, né? Que eu já disse, mas até quando eu puder trabalhar, eu vou trabalhar. Pensando nos novos idosos da atualidade, a Universidade de São Paulo, a USP, desenvolveu o programa USP 60+, uma iniciativa que possibilita ao idoso aprofundar conhecimentos e trocar experiências com os jovens em oficinas, palestras e aulas, gratuitamente. Do ponto de vista de participação social, inclusão, valorização da autoestima, ganho de conhecimento, ampliação do seu círculo de contatos sociais. Então são muitos ganhos positivos. Diminuição das taxas de solidão, de depressão, de ansiedade. Nós colocamos nas atividades pessoas de diferentes gerações, porque nós acreditamos que essa questão da segregação fomenta muito o preconceito. A gente ensina WhatsApp, Instagram, agora a gente vai ter uma aula de Twitter que eles estavam pedindo. Teve uma dúvida muito frequente que foi sobre ChatGPT também, a gente deu uma aula sobre isso. Eles dizem, eu aprendendo aqui, eu não preciso depender de outras pessoas para me ensinar, vocês têm paciência com a gente. É diferente de pedir para um filho, alguma coisa assim, sabe, algum familiar. Então eles vêm com um sentimento de gratidão muito forte. Os alunos gostam muito das atividades do projeto, principalmente porque é uma chance para socializar e se manterem atualizados. Você vai abrindo os horizontes, você vai convivendo com as pessoas e trocando ideia e às vezes marcando encontro. Então isso é muito bom para a cabeça, né? Porque ficando a par de tudo, eu tenho que fazer numa reunião social para falar. Então, com isso, você vai do dia a dia estando a par das coisas e vivendo. A população 60+ está crescendo e o perfil está mudando. Com isso, mudanças nas políticas públicas também são necessárias para atender essas pessoas. Nós temos que ter um sistema que favoreça uma teoria, uma cultura do cuidado em todas as fases da vida, para que essas pessoas se sintam protegidas. Nós temos que ter políticas que fomentem a inclusão digital, para que essas pessoas não se sintam isoladas, porque hoje em dia, se você não está incluído digitalmente, você está parte da sociedade. Nós temos que ter políticas que permitam que essas pessoas adquiram novas habilidades e competências e se tornem aptas a se manterem produtivas e terem com isso um respaldo financeiro que as mantenham seguras, em que as pessoas percebam o envelhecimento como algo positivo e que o preconceito pela idade seja mais consciente e seja combatido por todos. Muito bom, né? E nós vamos, inclusive, ampliar esse assunto na sexta-feira, aqui no Telejornal NT Sul. Nós estamos preparando para você um programa super especial falando sobre os diferentes aspectos, né, da idade avançada, da chamada terceira idade. Dá só uma olhadinha no que nós estamos preparando para você. Ah, como eu queria a agilidade dos jovens e a sabedoria dos cabelos brancos. A gente ocupando a vida, a gente não vê passar o tempo. Eu vou ficar mais lenta de alguma forma, seja na mobilidade física ou talvez no raciocínio, mas eu tenho ganho de experiência. Quando a pessoa diz, vou me aposentar e vou pescar, eu fico nervoso. Ninguém pesca de segunda a domingo. Em cada dia pensar o que eu posso fazer do bem no dia de hoje. NT Sul Especial Longevidade. Sexta-feira, ao meio-dia, na Novo Tempo.
é claro que você de casa é nosso convidado especial, sexta-feira ao meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo, para a gente falar sobre envelhecimento com saúde, envelhecimento com propósito, acima de tudo, né? E com felicidade em meio ali aos familiares. Não perca, tem dicas importantes aí sobre saúde, um papo interessante com convidados aqui no estúdio, você, claro, não pode perder. Gente, a vereadora suplente e ex-secretária do Interior de Cachoeira do Sul, Carolina Larrondo, deve retornar para a Câmara de Vereadores e solicitar licença. Afastada do Executivo e investigada na Operação Fandango, a progressista quer se dedicar na sua defesa diante das suspeitas de corrupção e coação dentro da prefeitura que atingiu a pasta que comandava. Nós tentamos contato com a secretária, mas sem sucesso. A prefeita em exercício, Ângela Chu, anunciou no final da tarde de sexta-feira Alisson Boink como o novo secretário municipal do Meio Ambiente. Alisson é o atual coordenador do Zoológico Municipal. O secretário deve assumir a função ainda esta semana. E por falar em zoológico, amanhã o Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul não vai abrir. O motivo é a preparação do local para o Dia das Crianças, comemorado na quinta-feira, dia 12. Como de costume, o zoo está fechado hoje. A partir de quarta, você já pode ir lá passear. Lembrando que o horário de funcionamento durante a semana é das 9 horas da manhã até as 5h30. E nos finais de semana tem intervalo meio-dia. Aí o zoo abre das 9 ao meio-dia e da 1 hora até as 5h30 da tarde. Gente, olha só, na quinta-feira, Dia da Criança, tem um programa super especial também aqui na TV Novo Tempo. Essa semana não vai faltar programação especial para você, viu? Na sexta-feira, como nós falamos, tem um programa falando sobre longevidade. E na quinta-feira, um programa super especial com reportagens especiais falando sobre a infância. Ah, infância, coisa boa, né? E nós queremos convidar você de casa agora já mandar sua mensagem também, falando sobre infância, sobre uma boa lembrança da infância, quem sabe uma brincadeira que você tinha aí no seu tempo de criança, na juventude, né? Os amigos, tem uma foto legal disso? Ou quem sabe aí uma homenagem que você queira fazer para o seu pequeno, para a sua pequena, para o seu filho, para a filha, para o netinho? Então já manda mensagem no nosso WhatsApp e na quinta-feira nós vamos exibir essas mensagens com a sua participação aqui nesse nosso NT Sul especial do Dia da Criança, no 12 de outubro. Como é que faz para participar? Manda mensagem no nosso WhatsApp, 51997697129. Pois bem, por falar em interatividade, por falar na sua participação, nós vamos ver os recadinhos que já estão chegando hoje aqui no Telejornal e por isso nós vamos aqui para a telinha, me acompanhe. Quem está participando com a gente é o Wagner Oliveira. Olha aqui o que diz o Wagner. Continua o esgoto a céu aberto na rua Duque de Caxias. Precisa uma atenção especial aí da Secretaria de Obras, né, Wagner? Obrigado pela participação, obrigado por fazer aí o teu relato. Obrigado aí ao Wagner. Quem mais? Vamos ver quem mais participa por aqui. O Luiz Fabiano, a Magali, ligada no jornal. Obrigado, Luiz, pela participação. Tá aí a Magali, que é uma gatinha, né? Obrigado, Luiz. O Luiz está participando com a gente de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E você de casa, quer dar o seu recado também? Quer comentar as reportagens? Contar algo que está acontecendo aí onde você está? Corre aí para o WhatsApp. Ou então você também pode escrever para a gente nas nossas lives. Nós estamos ao vivo no Facebook, lá na nossa página, facebook.com/TV Cachoeira e ainda no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A seguir, no quadro Dor Aqui, Dor Ali, o fisioterapeuta William Rosa fala de um problema bem comum, a ocorrência de cãibras. Aí o senhor, a senhora que está me assistindo aí de casa vai dizer, ah, legal, William, cãibra. Mas e eu? Não faço nada o dia todo. Tô aposentado, tô aqui sentado, te assistindo na TV e tenho cãibras às vezes. Por quê? Estamos em outubro, um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. E toda a informação sobre o cuidado, sobre a prevenção é importante. A obesidade ela aumenta até 5 vezes, 500%, o risco de se ter um câncer de mama em uma paciente não iria desenvolver esse tumor pela parte genética. E a gente traz ainda a previsão do tempo para a semana. Chuvas volumosas no Rio Grande do Sul, de novo. Nós voltamos já. Meio-dia e 29, semana começando, uma ótima tarde para você, boa segunda-feira e obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo.
Vamos dar uma olhadinha na situação do tempo, neste momento aqui no centro de Cachoeira do Sul. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade, na rua 7 de setembro. E a gente tem algumas nuvens, né? Mas o céu está aparecendo aí, tem sol, é um dia bonito, algo que se replica, né? Que acontece também em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Algumas regiões com um pouquinho mais de nuvens, outras regiões com menos nuvens, mas de modo geral o tempo está firme hoje. E essa semana que está começando deve ter mais um episódio de chuva volumosa no Rio Grande do Sul. Mas esses primeiros dias vão ter tempo seco. A instabilidade deve começar no meio da semana, quando uma frente fria deve passar pelo estado, com chuva generalizada e forte em algumas regiões. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com céu claro com poucas nuvens. A previsão é de tempo firme para o dia. Temperatura mínima 16 e máxima 23 graus. Terça-feira segue a previsão de tempo firme para a Cachoeira do Sul com uma maior amplitude térmica, ou seja, friozinho de manhã e calor à tarde. Temperatura mínima 12 e máxima 29 graus. Quarta-feira a chuva deve voltar, temperatura mínima 15 e máxima 24 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A semana começa com tempo estável e firme em todas as regiões do Rio Grande do Sul. O sol deve brilhar forte ao longo de todo o dia no estado. A temperatura não se eleva muito durante o dia. Porto Alegre, a capital gaúcha, também tem um dia de sol entre nuvens. Esse tempo bom predomina nos primeiros dias da semana. Quarta-feira vem uma nova frente fria e vai chover forte no Rio Grande do Sul. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 22. Em Santa Maria, na região central, 23. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 24. 105 famílias afetadas pela cheia do Rio Jacuí compareceram sexta-feira no pavilhão de exposições da FENARROZ para o Dia de Ação Humanitária, realizado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul através da Superintendência da Defesa Civil. O acolhimento envolveu a atualização cadastral de todos, orientação com setores diversos do município, doação de cesta básica, kit de higiene e limpeza e auxílio para a volta para casa. Sábado, 7 famílias abrigadas no bairro Santo Antônio fizeram mudança. O último balanço da Defesa Civil aponta que 101 famílias ainda estão fora de suas casas. A previsão é de que no decorrer da semana, as 15 famílias que ainda estão no abrigo e as demais que estão em casa de familiares devam retornar. E vamos agora dar uma olhadinha, uma passadinha pelas nossas lives, pelas nossas redes sociais, para ver o que você de casa também tem a dizer. Você tem vez e voz por aqui, viu? Então mande a sua mensagem pra gente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá participando com a gente aqui o Alan Silva, e ele está celebrando aqui a questão do piso da enfermagem, que deve ser pago especialmente agora a partir do fim do mês, aqui no município. Obrigado, Alan, pela participação. Lorena Moraes também está com a gente. A Ana Aires está desejando uma semana feliz, abençoada para todos. Muito obrigado, Ana, também aqui pelo recadinho. No nosso YouTube, a Kelly Silva também está com a gente. Obrigado, Kelly, pela companhia. Um bom começo de semana. E olha só, antes da gente ir aqui para a tela para ver as mensagens do nosso WhatsApp, deixa eu destacar para você que chegou agora, ligou a sua televisão ou se conectou às nossas redes sociais. Na quinta-feira, dia 12, Dia da Criança, a gente vai ter um programa com reportagens super especiais falando sobre esse período tão rico, tão bonito da vida, né? Que é a infância, o fato de ser criança. E a gente quer convidar você também a participar, a fazer parte desse programa super especial que nós estamos preparando com carinho para você. Quer contar aí como é que foi a sua infância? Você teve também uma infância com muitas crianças na sua casa, com muitos irmãos, primos juntos? Ou foi filho único? Como foi aí a sua infância? Quais eram as brincadeiras que você mais gostava? Se tiver uma foto legal também para relembrar, ou se quiser fazer uma homenagem para o seu filho, para sua filha, para o netinho, para a netinha,
Manda foto pra gente, viu? É o 51997697129. E claro, vamos celebrar todos juntos no dia 12, ao meio-dia, aqui na TV Novo Tempo, o Dia das Crianças. Vamos pra telinha? Vamos ver mensagens de hoje aqui. A Conceição tá participando com a gente. Adorei a reportagem dos idosos. Eu sempre digo que não vou ficar velha. Tenho a idade que tenho, só não vou dizer pra ti porque passa dos 70. E não me acho velha. Gente com 30, 40 anos que parece velho, diz aqui a Conceição. Obrigado, Conceição, pela participação e tudo de bom aí, né? Muito ânimo, muita coragem acima de tudo e saúde é o que a gente deseja, viu? Obrigado mesmo de coração aqui pela mensagem. Quem mais? Morição Machado tá com a gente. Esse ano vai ter brincadeiras de criança com a equipe do NT Sul? Não deixa a Thelma e a Lena andar de carrinho de lomba. Obrigado, Molição, pela participação. Pois é, episódios passados não foram muito produtivos, né, Molição? Obrigado aí pela participação. Para quem perdeu essas reportagens de anos anteriores, tem playlists, inclusive, lá no nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, com essas reportagens falando de brincadeiras de infância, inclusive algumas brincadeiras que foram se perdendo ao longo do tempo, né? Daqui a pouquinho tem mais participações. Você de casa também pode interagir com a gente, contar a sua notícia e comentar as reportagens que estão no ar. Quem aí do outro lado da telinha tem cãibra com frequência? Que dorzinha chata, né? Por vezes a gente se contorce todo e ela não passa. Pois olha, o fisioterapeuta William Rosa tá chegando para falar das causas e, como sempre, ajudar a gente. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Estamos então aqui para mais um quadro Dor Aqui, Dor Ali. E hoje nós vamos falar sobre cãibras. Afinal, quem não conhece aquela dor desagradável de sentir uma cãibra, né? Quem não conhece ainda vai conhecer, né, gente? Porque é algo que é corriqueiro no nosso dia a dia. As cãibras, então, elas se caracterizam como contrações involuntárias e bem dolorosas de uma musculatura em especial ou de um grupo muscular. Essas cãibras, geralmente, elas acometem os nossos membros inferiores e principalmente a parte posterior das nossas pernas, tá? Seria o que? A parte de trás da perna, panturrilha, coxa. Mas não está descartado também que a gente possa ter uma cãibra na parte da frente da coxa, nos pés, pescoço, no braço, no abdômen, entre outros grupos musculares. Vamos entender comigo, então, por que a gente tem essas cãibras? Assim, as estatísticas trazem que tem duas formas principais de nós termos cãibras, que seriam a primeira, o acúmulo do ácido lático na nossa musculatura. O ácido lático é uma substância, gente, que ela é produzida durante a queima que o nosso organismo faz da glicose ao longo do nosso exercício. Eu não vou entrar nessa parte fisiológica, mas a gente tem que entender o quê? Quando a gente está fazendo exercício, o nosso músculo pega as nossas gorduras, transforma lá, queima em glicose, e dessa glicose aí, conforme ela vai queimando, a gente vai acumulando ácido lático na musculatura. O acúmulo excessivo desse ácido lático faz com que ele entre em fadiga, e essa fadiga pode desencadear esse espasmo involuntário e as dores, que é uma forma do nosso músculo dizer, ó, foi demais, gente, já estamos cansados, vamos ver aí o que a gente faz, tá? E a outra forma que também é bastante comum, também está ligada ao exercício, que seria desequilíbrio dos sais minerais presentes no nosso músculo. Sais minerais esses que a gente chama de eletrólitos. Aí a gente pode citar aqui cálcio, sódio, potássio, vitaminas do complexo B principalmente, né? Que são substâncias que o nosso músculo precisa para organizar essa contração e conforme a gente vai suando durante uma atividade física, a gente vai perdendo, vai desidratando e por meio do suor o nosso corpo vai eliminando esses eletrólitos, que são as substâncias que eu citei agora. A partir dessa queima, então, o nosso músculo acaba ficando carente dessas substâncias e também pode vir a desencadear essa cãibra. Aí beleza. Aí o senhor, a senhora que está me assistindo aí de casa vai dizer, tá, legal, William, cãibra. Mas e eu? Não faço nada o dia todo, tô aposentado, tô aqui sentado, te assistindo na TV e tenho cãibras às vezes. Por quê? Esses dois fatores que eu citei são, geralmente, estatisticamente falando, os principais a nos fazer
poder ter uma cãibra. Então a gente pode citar eles como acúmulo de ácido lático ou ausência do oxigênio na nossa musculatura, a desidratação, como eu falei, também pode gerar, mas a gente também pode citar uma deficiência nutricional. A gente pode citar também que pessoas que sofrem de algumas doenças, como por exemplo, hipotireoidismo, cirrose hepática, diabetes, varizes, alguma doença vasoconstritora, que seria o quê? Aquela doença que que os nossos vasos têm mais dificuldade de deixar o sangue passar. Tudo isso vai estar contribuindo para que a gente possa vir a desenvolver cãibras. Por quê? Porque a nossa musculatura precisa desse aporte sanguíneo, precisa que o sangue circule lá bacana para nutrir. No entanto, quando a gente tiver essa cãibra, a gente tem que se preocupar em fazer um alongamento bem devagar, numa boa, que é para a nossa musculatura e relaxando aos pouquinhos. Uma massagenzinha ajuda também, posicionar-se de forma confortável vai estar ajudando a passar essas cãibras, tá? E algumas dicas que eu posso dar aqui é o consumo de alguns alimentos que seja rico em potássio, magnésio, cálcio, por exemplo, banana, abacate, enfim. Eu estou dizendo isso, mas o ideal seria que fizesse um acompanhamento nutricional, conversasse com um profissional da área, lá com o nutricionista. Eu não vou me meter nessa parte, mas é interessante que tenha esse acompanhamento para que seja feita uma alimentação rica em nutrientes que podem favorecer essa musculatura a não ter cãibras, tá? E como eu já disse, o tratamento específico não existe. O que a gente pode fazer é isso, é tentar por essas vias, por exemplo, uma boa alimentação, uma boa hidratação, a prática de atividade física, um acompanhamento certo com um profissional, a gente vai estar ajudando a diminuir o risco dessas cãibras, tá, gente? Qualquer dúvida, eu fico à disposição pelo @ do Instagram, que é williamrosa.ft, e vocês podem estar entrando em contato aqui com o pessoal da TV, mandando dicas e sugestões, tá bom? Espero ter sido útil, espero que vocês tenham entendido o recado de hoje e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. E você também sente cãibras? Tem uma pergunta para o fisioterapeuta? Mande mensagem aí nas nossas redes sociais ou no nosso WhatsApp, que é o 519-9769-7129, e a gente pode transmitir a sua pergunta para que o William também possa trazer resposta para você aqui na telinha do NT Sul. Gente, nós estamos em outubro, um mês que é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. E toda a informação sobre o cuidado, sobre prevenção, é muito importante. Ações em todo o país são promovidas para alertar as mulheres para que realizem consultas periódicas e exames, visando diagnosticar tumores e iniciar o mais rápido possível tratamentos para evitar o agravamento da doença. A Thelma Tomás conversou com um mastologista que afirma que o diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Exatamente, o tema hoje é o Outubro Rosa, esse assunto que a gente todo ano retoma, porque é importante essa prestação de serviço, essa troca de informações com profissionais qualificados, para trazer também esse alerta a todas as mulheres que nos acompanham. Importante falar sobre a saúde de uma maneira geral, mas neste mês em específico a gente trata desse assunto para trazer esse alerta importante sobre o cuidado com a saúde da mulher. Do meu lado está o médico Rodrigo Quevedo, ele que é mastologista e atua no Centro Regional de Oncologia aqui do Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul. A gente vai bater um papo aí, trazendo um pouco de informação sobre esse tema específico, né, Rodrigo? Cuidado com as mamas e principalmente falando sobre o diagnóstico de câncer de mama. Antes da gente iniciar esse papo, a gente estava conversando aqui, falando sobre a importância de se manter principalmente otimista, independentemente do tipo de diagnóstico que você vai receber, né, Rodrigo? Porque mesmo no diagnóstico de um câncer, isso não representa necessariamente uma sentença de morte, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Realmente, o diagnóstico de um câncer de mama, muitas pacientes acabam achando que já é a sentença de morte. E a minha tarefa principal quando chega uma paciente já diagnosticada, eu tentar me manter otimista, né?
Mas eu me mantenho otimista não porque eu estou mascarando uma verdade da paciente. Eu estou falando a verdade, né? Quando eu estou otimista, o que eu quero dizer para ela é que com os novos tratamentos, com os diagnósticos precoces, com a melhora das cirurgias, a taxa de cura das pacientes é mais de 90%. Né? Então é muito mais fácil uma paciente sobreviver a um câncer de mama do que ela morrer de um câncer de mama. E isso é o que eu tento falar sempre quando chega essa paciente com o resultado de um anátomo patológico, de uma biópsia dizendo que ela apresenta um câncer de mama. E é importante isso porque, de uma maneira geral, manter esse pensamento também é uma forma de motivar essa pessoa a estar comprometida com esse processo de tratamento e de cura também, né, doutor? Sim, nas pacientes que estão mais otimistas, que acabam entendendo desse bom prognóstico do câncer de mama, é um dado pessoal, eu vejo que essas pacientes acabam levando muito melhor os tratamentos, né? Se a paciente acaba se abatendo ou ficando muito queixosa mais sobre a doença e não pensando no processo da cura, todo esse tratamento vai ser mais penoso para ela, vai ser mais difícil dela tolerar uma quimioterapia, dela ter uma boa recuperação pós-operatória, dela encarar os efeitos de uma radioterapia. Então, o que eu vejo também no meu dia a dia, as pacientes que são mais otimistas, elas levam um tratamento muito melhor. Não estou dizendo que os efeitos colaterais dos tratamentos vão ser amenizados, né? Mas vai muito do ponto de vista e como a pessoa encara, né, um diagnóstico e o processo do tratamento. Como identificar que eventualmente eu posso ter um câncer de mama? Um diagnóstico precoce, a nossa meta é conseguir diagnosticar tumores abaixo de 2 centímetros. Quando a gente tem tumores abaixo de 2 centímetros diagnosticados, a gente sabe que a taxa de cura ela aumenta, ela é maior, independentemente do tipo de câncer de mama. Então, se a gente conseguir detectar tumores menores ainda, é melhor ainda, né? Mas isso é mais difícil a gente conseguir. Mas eu vejo que cada vez que as pacientes fazem as mamografias rotineiramente e não pulando o tempo necessário, que é entre a cada ano, a gente vê que consegue detectar lesões muito precoces, né? Lesões que talvez ainda nem são câncer, mas a gente fazendo uma cirurgia, a gente retira essa lesão em que ela iria se tornar câncer e ela não se torna. Então, quando eu falo em diagnóstico precoce, eu falo das pacientes que acabam fazendo a mamografia e acabam achando alguma alteração que naquele futuro, 1 ano, 2 anos, evoluiria para um câncer e a gente consegue interferir antes, a gente consegue agir antes nessa alteração, evitando que isso se torne um câncer de mama. Essas lesões, esses pequenos tumores de 2 centímetros podem ser tateáveis, podem ser identificados num autoexame, não, né? Não, o autoexame ele é importante para as pacientes conhecerem um aspecto da sua mama. Então, a paciente que nunca se olhou no espelho para ver o aspecto da mama, do mamilo, da pele, da mama, é importante que elas façam isso para elas reconhecerem como que é a sua mama nesse momento, para caso tenha alguma alteração, elas acabam percebendo, agora meu mamilo está para dentro, ele não era para dentro. Então, é um sinal de alerta isso. A minha pele tem uma parte que está repuxada ou está para dentro, que também não era antes, né? Ou até em palpar alguma alteração que a paciente não percebe. Mas quando a paciente palpa, quando ela encontra alguma coisa palpável, essa alteração ela já é sintomática, né? Então é melhor que a gente encontre pacientes com lesões assintomáticas, pacientes que não sintam nada, né? E como é que a gente vai fazer para as pacientes encontrarem lesões iniciais, em que elas não sentem nada, que elas não palpam nada? Seria com os exames de imagem, principalmente a mamografia. E aqui a gente entra num ponto bem delicado, né, doutor? O indicado pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que sejam feitas as mamografias anuais a partir dos 40 anos. Mas se vê muitas pacientes com menos de 40 anos sendo diagnosticadas com câncer de mama. A gente sabe que existe essa orientação e se preceitua esse exame anualmente com 40 anos, como eu disse, mas é difícil que mulheres com menos de 40 anos tenham o hábito, e também se sabe que a rede não permite que se faça esse exame gratuitamente com idade inferior. Como ficam essas mulheres que não têm acesso a esse exame? Que alternativa se oferece a essas mulheres?
A alternativa melhor de rastreamento nessa faixa etária ainda é a paciente visitando anualmente seu médico, uma vez por ano. Porque aí o médico vai palpar a paciente, vai notar se tem alguma alteração, como eu falei, do mamilo ou da pele, e vai falar para a paciente se ela precisa fazer algum exame adicional ou não. Então, não temos muitas ferramentas, não temos muitas alternativas, mas uma visita anual ao ginecologista ou ao mastologista, isso já impede que um tumor, por exemplo, de 2 centímetros vire um tumor de 5, 6, né? Só porque a paciente deixou de ir uma vez ao ano para o seu médico, né? Então, se a paciente puder, uma vez por ano, visitar o seu médico, ele vai examinar e vai, às vezes, precisa pedir algum exame complementar, e esse exame acaba sendo, na maioria das vezes, uma ultrassonografia, mesmo a gente não tendo muitos estudos que corroborem que todo ano deveria se fazer uma ecografia mamária. Então, a melhor forma seria as visitas rotineiras ao médico. Nas pacientes que são mais jovens, também o que eu costumo fazer é, dependendo do histórico dessa paciente, da família, ou se ela já fez alguma biópsia prévia e deu algum resultado, mesmo não sendo câncer, a gente consegue estratificar se essa paciente vai ser de alto, médio ou baixo risco. E dependendo do risco dela, às vezes a gente tem que colocar na rotina um exame de rastreamento, e na maioria das vezes acaba sendo ressonância magnética, mas depende de caso para caso, é muito individual, e esse cálculo ele é feito para cada paciente. E todas essas alternativas, todos esses exames, inclusive o rastreamento, isso tudo é possível ser feito na rede pública? Não é possível. Esse é o maior desafio, então, para aqueles pacientes que não dispõem do atendimento privado, né? O que rastreamento no geral para todas as pacientes, esse exame sendo realizado para todas as mulheres abaixo dos 40 anos, isso não tem. Mas se a paciente chega no posto de saúde com alguma queixa, se ela já se queixa de algo ou o médico da rede pública examina ela e acha alguma alteração, aí sim ela consegue fazer a ecografia, né? Não é tão rapidamente que ela consegue fazer isso, mas sim ela consegue fazer. Nós falávamos inclusive sobre isso antes de começar a gravação, né? Do desafio do atendimento na saúde pública também, né? Essa discussão de que tipo de rastreamento pode ser feito, da baixa dessa faixa etária, de como isso poderia ser otimizado para mulheres com menos de 40 anos, né? Existe essa discussão já, o senhor falava? Existe, não é um desafio de toda a sociedade médica, porque a gente não gosta de ver pacientes, nenhuma paciente com câncer de mama, mas nas pacientes mais jovens acaba sendo mais difícil, né? Tu dar esse diagnóstico e tu falar desse diagnóstico mesmo a gente sendo positivo e mostrando que as chances de cura são grandes, mas nas pacientes mais jovens essa cura ela baixa um pouco, né? Abaixo dos 90%. Então a preocupação nossa como médico é descobrir uma maneira que a gente faça um rastreamento geral em todas as pacientes abaixo dos 30 anos e descubra tumores pequenos também, em que se é possível fazer menos cirurgia, menos tratamentos também. É um desafio. Fatores de risco, acho que é importante também a gente destacar. Estou em casa agora assistindo essa reportagem, assistindo essa entrevista, de que forma eu posso cuidar da minha saúde para minimizar, pelo menos, exceto as questões genéticas, né, que isso é impossível a gente evitar, mas em termos de cuidado, para evitar ou minimizar ao máximo o risco de ter ou desenvolver um câncer de mama. O principal fator de risco que eu sempre converso com as pacientes é a obesidade. A obesidade ela aumenta até 5 vezes, 500%, o risco de se ter um câncer de mama em uma paciente que não iria desenvolver esse tumor pela parte genética. Então, a obesidade é onde a gente consegue falar para a paciente, dizer, você está acima do peso, e isso se torna um fator de risco. É melhor quando a gente fala isso antes da paciente desenvolver um câncer, porque depois, quando as pacientes desenvolvem um câncer, elas acabam perguntando, doutor, por que isso aconteceu? E aí, muitas vezes eu tenho que falar para elas que o principal fator de risco é a obesidade. O bom é que a obesidade ela é reversível, né? É um fator de risco modificável. A gente consegue modificar, passar de uma paciente que é obesa para uma paciente não obesa, né?
E, além disso, a gente tem um aliado importante, que nas pacientes que não são obesas e não praticam exercícios físicos, esse risco também de ter um câncer de mama, ele é um pouquinho maior. Então, as pacientes que são sedentárias, não fazem nenhum exercício, elas acabam tendo um pequeno fator de risco para o câncer de mama. Não comparado à obesidade, mas sim a gente sabe que as pacientes que fazem exercícios físicos regularmente, a taxa de câncer de mama nelas é bem menor. Então temos duas opções boas, né? Pedir para a paciente diminuir o peso, né? E é possível, isso é não fácil, não é, mas ele é possível, é modificável, e inserir na sua rotina no mínimo 3 vezes por semana qualquer tipo de exercício físico, de preferência um que tenha mais aeróbio, que a paciente acabe gastando mais calorias. E aqui a gente está falando de obesidade de uma maneira geral, sobrepeso, obesidade mórbida. Todos os fatores de risco estão incluídos mesmo no sobrepeso? Mesmo no sobrepeso. Quanto mais essa paciente vai ficando de sobrepeso para obesidade 1, 2, 3, esse fator de risco ele vai aumentando também. Em qualquer faixa etária? Se sabe mais nas pacientes que são pós-menopausa, as pacientes que já pararam de menstruar. Mas o benefício do exercício físico ele acaba sendo para todas as faixas etárias. Obrigada por dispor do seu tempo e nos trazer essas informações tão valiosas aí para a saúde de todas nós, mulheres. Obrigado. Tá certo, Daniel Nunes. Então, conversei com o Rodrigo Quevedo, mastologista, que nos trouxe informações aí não só sobre o cuidado com as mamas, mas deixou um recado importante para a saúde de todas nós, mulheres, o controle da obesidade. Essa foi a dica de ouro que fica para todas nós, não só no cuidado com e a prevenção ao câncer de mama, mas com a saúde de uma maneira geral. É isso, obrigado Thelma pelas informações. É claro que nesse mês de outubro essa campanha ela se intensifica em virtude do chamado Outubro Rosa, mas é um cuidado para toda a vida, é um cuidado importante para todo ano, né? Bom, nós temos aqui mais um bloco de interatividade, vamos ver aqui os recadinhos que estão chegando por meio das nossas lives, por meio do nosso WhatsApp. A gente gosta muito de ter sempre você de casa participando, interagindo, contando o que acontece aí onde você está, sugerindo reportagens também. Aqui no nosso Facebook está com a gente o Luiz Carlos Corrêa dos Santos, mandando uma boa tarde pra gente, está contando que está de olho aqui na telinha. Obrigado, viu, Luiz, pela companhia. Um bom começo de semana para ti e para tua família. A Mara Regina também está com a gente, a Maiara Moraes, Karina da Silva, Gelson e Eliane Cruz. Super abraço para vocês, obrigado pelo carinho, por separar um tempinho aí para escrever para a gente nas nossas lives, tá bom? Vamos aqui para a tela, mensagens do nosso WhatsApp. A Patrícia Moraes está participando de Cachoeira do Sul. E ela diz aqui, a conscientização e prevenção ao câncer de mama é primordial. Eu apoio esta causa e o Outubro Rosa para que cada vez mais mulheres possam ser tratadas e curadas. Importantíssimo, né, Patrícia? Obrigado pela mensagem. Essa consciência é muito importante para todas as mulheres, para todas as famílias do nosso país. Quem mais? A Irene também está participando com a gente. Quero agradecer muito o quadro do fisioterapeuta William. Muito importante para nós. Deus o abençoe. Obrigado, Irene, pela participação. O quadro Doraqui, Dorali. Para quem perdeu, o William hoje falou sobre cãibras, que é uma dorzinha chata, né? Incomoda muita gente. Então o William falou um pouquinho sobre a origem das cãibras. Se você chegou agora, perdeu o quadro, já essas dicas do William estarão disponíveis lá no nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E olha só, deixa eu renovar aqui um convite. Na quinta-feira, dia 12, Dia das Crianças, a gente vai ter um programa aqui com reportagens super especiais falando sobre a infância. E a gente convida você de casa a participar também. Quer homenagear alguém? Contar como foi a sua infância, lembranças de infância? Manda mensagem já, agora mesmo no nosso WhatsApp, para que você possa participar, tá bom? 51997697129 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar aí uma foto, um áudio também contando algo, e essas participações irão ao ar, portanto, na quinta-feira, no Dia da Criança, aqui na Novo Tempo. O NT Sul desta segunda fica por aqui. Obrigado a você pela companhia com a gente. Continue de olho na telinha da TV Novo Tempo. Outras informações, também para poder rever as reportagens e compartilhar, o nosso Facebook está à sua disposição. facebook.com/TV Cachoeira. Ótima tarde para você, boa semana. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Tchau!